Senhoras e senhores, essa câmera aqui que está na palma da minha mão faz 6K Open Gate e ainda tem, ó, o famoso e mais desejado sensor do mercado, que é o sensor 35mm. E acreditem se quiser, essa câmera aqui atualmente custa R$ 1.000 a menos do que uma Sony ZV-10 Mark II. Hoje eu vou fazer o review da Panasonic Lumix S9. Zé, aperta o botãozinho da vinheta aí pra nós. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer o review da Panasonic Lumix S9 e eu quero começar agradecendo a Panasonic Brasil e a Haitai que possibilitou esse review aqui existir. A Panasonic me emprestou diretamente essa câmera e você sabe, se você quiser comprar uma Panasonic dessa daqui, é lá na Haitai, que é o primeiro link aqui na descrição. Fala que você veio pelo canal 35mm para mostrar aqui, ó, a nossa força. E é isso, meus amigos. Vamos lá, vamos partir pro review da Panasonic Lumix S9. Como eu falei para vocês, a Panasonic, junto com a Haitai, colocou essa câmera na minha mão. Por mais que nem a Panasonic nem a Haitai tenham acesso a esse vídeo antes de ir para o ar, isso pode influenciar a minha opinião. Então, antes de você sair gastando seu dinheirinho suado em qualquer câmera ou lente que eu mostrar aqui nesse canal, pesquise direito, veja outros reviews para ver se realmente é o que você precisa. Então é isso, meus amigos. Vamos agora direto para o review, porque essa câmera aqui é muito interessante. Olha, meus amigos, eu gosto muito desse tipo de equipamento que eu vou trazer aqui para vocês hoje. É o tipo de equipamento que eu chamo de câmera sleeper. Por quê? Porque é um equipamento que parece super inofensivo, pequenininho, bonitinho, mas dentro esconde tipo um poder de fogo absurdo. Essa câmera se enquadra muito bem nesse tipo de perfil. Vamos lá que agora eu vou falar as specs para vocês. Ela vem equipada com sensor 35mm estabilizado de 24 megapixels. Se eu não me engano, é o mesmo sensor da S5 II, uma câmera que eu achei fantástica, já tem um review aqui, vou deixar para você ver depois. E também uma que eu estou testando agora, que é a Panasonic Lumix S1 II. Eu não tenho certeza se é o mesmo sensor, mas me parece até pelo desempenho que vocês vão ver. E ela possui somente obturador eletrônico, que vai até 1/8000. E ela consegue atingir até 30 fotos por segundo. Só que o buffer dessa câmera não é muito bom não, ela só chega a 36 RAWs. E também 36 JPEG. Se você colocar na opção de RAW mais JPEG também é 36. É 36 tudo. O ISO vai de 50 até 204.800, já aplicando a expansão do ISO. O sistema de foco tem 779 pontos, é um sistema obviamente muito moderno, com aquele lance de reconhecimento de olho, rosto, animal, carro. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Já no vídeo, meus amigos, a Panasonic, ela libera tantas opções, cara, que deixa você até meio cego. É muita coisa, é uma salada de opções. Eu vou falar alguns para vocês aqui. Vamos começar pelos formatos. Você tem o MP4 Lite, o MP4 tradicional e o Move, que seria o mais pesado ali, onde ela consegue fazer os melhores arquivos. E não, infelizmente, ela não grava nada em ProRes. Resolução máxima dessa câmera é 6K Open Gate, 30 e 24 fps, 420 e 10 bit. O 4K 60 fps com crop e 30 fps sem crop. Aí ela já faz em 422 10 bit. E 1080 que chega até 120 fps sem crop, 422 10 bit também. É um super 1080 isso aí, viu? Bom, mas eu vou mostrar para vocês aí como tem uma salada de formatos aí. Tem formato intermediário, 5.8K, 3.3K, 17:9, 16:9. Cara, tem muita coisa aí. Eu só quis falar para vocês os principais mesmo. E óbvio que ela faz arquivos em log, então você tem o V-Log da Panasonic, que eu acho sensacional, é um dos logs mais interessantes que tem. Mas se você não precisa de log, não quer, porque é pesado demais ou porque dá muito trabalho, você tem vários filtros também. Entre eles você tem o Leica Monochrome, que é um preto e branco sensacional, que também você usa na fotografia. Alguém aí disse Dual ISO de base? Ela tem também. Você tem o ISO 640 como o Low Base, e o outro ISO, que é o High Base, é o ISO 4000. Mais pra frente eu explico para você o que é isso aí. Uma coisa que eu acho muito interessante, aí já mais é uma questão de software mesmo, que você consegue mudar shutter speed quando você está fazendo vídeo para o shutter angle. Então quem vem aí de câmera de cinema vai colocar essa câmera numa produção um pouco menor, você vai se sentir em casa. Você também tem waveform, vector scope e zebras, que é para auxiliar você aí tanto na parte de exposição, cor, esse tipo de coisa.
Olha, o corpo dessa câmera eu achei muito bem feito, apesar desse tipo de equipamento sofrer com a falta de grip. Uma câmera relativamente pequena, a Panasonic fez um grip e, na verdade, a Panasonic não fez. Não existe grip nessa câmera aqui, então eu acho a pegada dela bem ruim, para falar a verdade. Mas o corpo em si do equipamento é muito bem feito. E nas conexões a gente tem entrada HDMI pequeno e você tem a USB-C para carregamento e transferência de arquivo. E lá do outro lado você tem a entrada para um microfone. A gente tem a entrada para a bateria, que também é a entrada para o cartão de memória. O que eu não gosto muito de deixar a bateria do lado do cartão, porque vira um combo de aquecimento e você vai ver daqui a pouco no que isso vai resultar. Ela tem uma tela articulada touch de 3 polegadas, que eu achei uma tela muito boa. E você vai ter que se contentar com essa tela, tá, meu amigo? Porque não tem viewfinder não. E olha, eu senti muita falta de um viewfinder. E eu senti falta também, cara, de mais botões de atalho. Pelo menos mais uns 2 já resolveria. Inclusive, aqui na frente caberia pelo menos um botãozinho Panasonic. E aqui em cima ela tem uma sapata chamada Cold Shoe, né? Você tem o Hot Shoe e o Cold Shoe. O Cold Shoe quer dizer que ela não tem conexão eletrônica nenhuma com a câmera. Então, infelizmente, para a galera de flash, essa câmera não vai funcionar. Esquece. Essa Cold Shoe aqui é só para você colocar acessórios. Monitor, microfone, esse tipo de coisa. Eu achei isso um vacilo, hein? E claro, meus amigos, ela tem um monte daquelas funções de software, tipo bracketing, time-lapse, esse tipo de coisa que não me interessa em absolutamente nada. Essas aqui são as specs da câmera, pelo menos são as specs principais e mais relevantes. Agora, vamos começar a fazer a avaliação da qualidade de imagem para fotografia e depois a gente fala do vídeo. Começando na recuperação de altas luzes, aqui ela conseguiu recuperar cerca de 2 pontos assim, cravado, na régua. Se você colocar um pouquinho mais, já não está recuperando nada, ela só está deixando o branco cinza. Ela está um pouquinho abaixo das câmeras que eu estou acostumado a testar aqui, que vai entre 2.3 e 2.5, que é o normal das câmeras que eu tenho testado, os últimos lançamentos. Lembrando que eu faço esse teste aqui sem aplicar nenhuma coisa de software de Dynamic Range. É o RAW bruto com todo o resto desligado. Já na recuperação de sombras, ela gabaritou o teste. Foram 5 pontos de recuperação usáveis, tá? Não é 5 pontos zoado que não dá... Não, dá para você usar. Bom, e você já sabe, né? Eu sempre falo isso aqui no canal. Câmera digital recupera muito melhor na parte de sombra do que no highlight. Então, se você estiver numa situação complexa de luz, tipo o céu muito claro e a cidade escura, dê sempre preferência para o céu, porque você vai conseguir trazer a cidade inteira que ficou escura de volta na edição de uma maneira tranquila, sem precisar fazer HDR nem nada disso. E sem fazer com que a foto fique super, ultra, mega editada. Confia no tio, é só não exagerar que você vai conseguir. Já no ISO, cara, o desempenho dela é muito bom na faixa inteira de ISO. Eu fiquei muito surpreso com isso. Mas claro que o ISO 12800, de novo, é a linha de corte. Parece, não sei, cara, não sei o que está acontecendo. Parece que todos os fabricantes se reuniram e falaram, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar todo mundo, que nossas câmeras até o ISO 12800 é muito bom, e daí pra frente vai degradando um pouquinho? Não sei, cara, porque todas as câmeras estão tendo o mesmo desempenho. Até o ISO 12800 é muito bom, você tem margem de edição e o Dynamic Range ainda existe. Acima disso daí, não quer dizer que fica muito ruim, mas você vai perdendo gradualmente o Dynamic Range e as cores tendem a dar uma alterada. Fora que o ruído também vai aumentar. Falando sobre as cores, é o seguinte, gente. A Panasonic ela tende a ir para o magenta, como você viu nesse vídeo aqui. Mas se você viu esse vídeo, você também sabe que você consegue corrigir isso diretamente na câmera, sem ter essa invasão. O porquê que a Panasonic tende para o magenta, só um engenheiro da Panasonic pode comentar aqui e falar. É por causa disso. Mas aí você já sabe, entra lá no tint, dá 2 ou 3 pontinhos de verde que você neutraliza essa câmera. O sistema de foco funcionou muito bem nos cenários que eu coloquei ele. Então assim, o cenário que eu uso é retrato e foto de rua. Agora, pô, mas como que ela se comporta numa corrida? Eu não sei, cara. Eu não sei realmente, aí você vai ter que ir atrás, porque eu não tenho tanto tempo assim com o equipamento para conseguir realizar todos os testes. Principalmente teste de foco, que daria um vídeo inteiro só para ele. Mas no que eu testei, ele funcionou muito bem. A única coisa que eu percebo que o foco da Panasonic está abaixo do da Sony, que para mim é o nível mais alto, é nesse sistema de tracking. Quando você faz o tracking num objeto, ela persegue muito bem. Mas se você vai passando algumas coisinhas na frente, ela tende a perder um pouco mais o foco, por exemplo, do que a Sony. É só isso. De resto, eu achei o sistema de foco muito competente. Bom, agora vamos falar um pouquinho da qualidade de vídeo. E os arquivos que eu vou usar é 6K OpenGate,
e o 4K 422 10-bit. E sempre usando o Vlog. Vamos começar aí que eu quero mostrar para vocês o Dynamic Range que ela conseguiu me entregar. O Dynamic Range aqui no Vlog, no ISO de 640, ela entregou aí por volta de 11 pontos e meio. Indo para o ISO 4000, que seria o High Base, a gente consegue ver mais claramente 12 pontos. Agora vamos falar do sistema de recuperação, que isso aqui é muito interessante. Quando a gente está fazendo filmagem, as coisas tendem a ser um pouco mais difíceis. E a recuperação acaba sendo muito complicada se você errar a exposição. Como eu falei para vocês, essa câmera tem muito recurso para você não errar a exposição. Então, se você souber estudar direitinho, é muito difícil errar a exposição na pele, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, você está vendo um arquivo zerado aí, bonitão, sem nenhum problema. E agora eu vou descer a exposição desse arquivo e sempre recuperando para o zero, para a gente ver até onde ela consegue ir. Agora você está vendo esse arquivo em -1, ela conseguiu recuperar muito bem, não adicionou tanto ruído não. As cores continuam muito boas também. -2 recuperou muito bem também, só que a gente já consegue perceber que o ruído já está chegando com mais potência. Mas ainda acho interessante, é usável porque as cores ainda estão dentro do padrão que a gente espera. -3 é o limite dessa câmera. Aí, assim, dá para recuperar. Se você errar -3, ainda é um arquivo usado, mas tem que tomar cuidado, porque agora o ruído já começa a incomodar um pouco e eu já sinto que as cores começam a dar uma alterada. -4, o arquivo continua surpreendentemente bom. As cores alteraram pouquíssimo. A gente tem, obviamente, um aumento do ruído, o que já é esperado, mas eu estou muito surpreso com a qualidade desse arquivo. -5, agora sim a gente já começa a notar um pouco mais de mudança nas cores. Mas, sinceramente, eu acho que esse arquivo está muito decente para um arquivo que está -5 pontos de exposição. Agora vamos voltar para o arquivo zerado, porque eu vou aumentando a exposição de 1 em 1 ponto e vou reverter tudo para o zero de novo. Então agora você está vendo +1, é um arquivo 100%, recuperou perfeitamente, sem nenhuma degradação de cor. +2 também a mesma coisa, recuperou de uma maneira fantástica, sem nenhum problema tanto na cor quanto em exposição ou Dynamic Range. +3 continua recuperando muito bem, sem nenhum problema de cor e também sem nenhum problema de Dynamic Range. Estou muito surpreso até agora. +4 você já tem que tomar cuidado, porque o arquivo aparentemente ele está bonito, certo? Mas se você reparar nas cores, elas já alteraram um pouquinho. E se você reparar nos dois primeiros patches, que é o branco e o primeiro grau do cinza, eles já alteraram a cor. O branco já estourou, virou algo meio amarelado e o cinza já está indo pelo mesmo caminho. +5 aqui já era, você já está perdendo o Dynamic Range, você não consegue recuperar muito bem e as cores já alteraram. Mas na minha visão, esse aqui é um desempenho muito bom para uma câmera pequenininha dessa daqui. E como eu falei para vocês, essa daqui é uma câmera que tem o Dual ISO de base. Então, se você vê aí, você tem o ISO 640 como o Low Base. Se a gente vai subindo o ISO até o 3200, ela vai ganhando ruído. Quando eu alterar para o ISO 4000, ela limpa novamente. Então, esses são os dois ISOs que você tem que manter. 640 para uma situação de mais luminosidade e o 4000 para uma situação de luz um pouco mais baixa. E agora vamos falar sobre o sistema de estabilização da Panasonic. Olha, eu gostei demais do sistema dessa câmera. Talvez seja o mesmo sistema de estabilização da S5 II, mas eu não sei o porquê. Esse me parece melhor. O que eu achei melhor? Não a estabilização em si, porque o da S5 II já é muito bom. Nesse modelo aqui, foi o modelo que eu notei menos o respiro lateral da estabilização. Principalmente quando você ativa os outros modos de estabilização, que ele faz um pequeno crop, né? Que é o modo que ele vai combar tanto o sistema físico do sensor, quanto o software. Então ele vai fazer aquele pequeno crop para fazer essa estabilização para você. Nem nesse modo eu encontrei tanto daquele respiro característico desse tipo de estabilização. Sinceramente, o sistema de estabilização dessa câmera faz muita diferença. Vamos falar agora sobre o aquecimento? Olha, eu fiz um teste aqui de aquecimento logo no arquivo mais pesado, que é o 6K OpenGate. E ela conseguiu rodar por 1h10. Depois disso, ela superaqueceu e parou. Eu vou falar para você que isso é bom? Bom seria se não parasse. Mas a gente está falando de um arquivo de 6K. Uma câmera super compacta, onde a bateria está do lado do cartão, que vira um combo de aquecimento. Por isso que eu acho que o cartão deveria ser aqui. No meu caso aqui, não muda grande coisa, porque eu trabalho fazendo takes. Eu não trabalho com um vídeo direto durante tanto tempo. Me diz se esse tipo de rendimento tem impacto no seu dia a dia, até porque esse tipo de teste, gente,
tem inúmeras variáveis. Mas assim, se você tiver com a câmera na mão, é de um jeito. Se você tiver com a câmera em cima do tripé, é de outro jeito. Se a temperatura tiver 30 graus, é de um jeito. Se tiver 28 graus, é de outro jeito. Eu não consigo testar todas essas variáveis. Bom, meus amigos, essa daqui é a Panasonic Lumix S9. Ela não é uma câmera perfeita como você viu, né? Eu espero que quando a Panasonic lance uma versão 2 dessa câmera, coloque um grip um pouco melhor. Se puder também colocar um viewfinder, é mais interessante ainda porque faz mais conexão com a fotografia, não só com o vídeo. Tirar esse cartão de memória do lado da bateria e colocar aqui do lado. E por que não acrescentar mais um ou dois botões de atalho seria sensacional também. Bom, mas me diz você, o que você achou da Panasonic Lumix S9? Bom, meus amigos, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta sua mão aqui, ó, e fui!